Havia um homem que todos conheciam pela forma intensa como reagia. No trabalho, qualquer palavra atravessada era suficiente para tirar-lhe a paz. Em casa, qualquer pequeno contratempo se transformava em discussão. No trânsito, um simples atraso era motivo para a explosão. Ele acreditava que essa reação imediata mostrava força, mas no fundo era apenas um prisioneiro dos próprios impulsos. O curioso é que, ao lado dele, sempre havia alguém diferente. Um colega calmo, uma esposa serena, um amigo que diante do mesmo caos parecia carregar um escudo invisível. Enquanto ele ardia em fúria, os outros permaneciam de pé, firmes, imperturbáveis. Essa diferença não nasce por acaso. Ela surge de algo que muitos ignoram: a capacidade de treinar a mente para não se abalar com aquilo que não merece atenção. Pense em quantas vezes você mesmo já perdeu a calma por coisas pequenas. Um comentário em rede social, uma fila demorada, uma crítica injusta. E depois, ao refletir, percebeu que não valia a pena. Mas naquele instante, você já havia se desgastado, já havia entregue o controle da sua paz a algo ou alguém. A verdade é que a vida é feita de testes diários. As pessoas vão te provocar, os problemas vão surgir, e o inesperado vai bater a porta quando você menos esperar. Mas aqueles que conseguem manter a mente fria, calma e racional não apenas sobrevivem a esses testes, mas os superam com vantagem. Eles não perdem energia com discussões vazias, não entregam emoções a qualquer circunstância, não permitem que o mundo defina como devem se sentir. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai falar. Hoje você vai descobrir como nada mais vai te abalar quando você se torna assim, calmo, frio e racional. Vou compartilhar com você 12 lições estoicas poderosas que vão abrir seus olhos para um novo modo de viver. Então já aproveita e deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e declare nos comentários a frase: "Nada mais vai me abalar". Quero ver você interagindo, porque esse é o primeiro passo para reforçar o compromisso com a sua própria mente. Preparado? Então vamos para as lições. 1. Nunca reaja no calor do momento. Espere antes de agir. Quantas vezes a vida já nos colocou diante de situações em que uma única palavra, dita sem pensar, alterou o rumo de um dia inteiro? Uma frase atravessada pode transformar uma manhã tranquila em uma tarde pesada. Um gesto impensado pode marcar uma relação para sempre. Essa pressa em reagir é um dos maiores inimigos da serenidade, porque rouba de nós aquilo que deveria ser a nossa maior arma: o tempo. O tempo de observar, o tempo de respirar, o tempo de escolher a melhor resposta. Quando alguém age movido pelo calor do momento, não é a razão que fala, mas a chama da emoção que consome e apaga qualquer vestígio de clareza. O orgulho, a raiva e o impulso ganham voz, e tudo o que é dito sob esse domínio costuma gerar arrependimento. É como lançar uma pedra na água. O impacto é rápido, mas as ondas se espalham muito além daquilo que se imaginava. E quando finalmente percebemos o alcance do que foi feito, já não há como recolher o gesto. Os antigos filósofos compreendiam isso de forma profunda. Eles sabiam que a primeira reação quase sempre é enganosa, que a mente, sob pressão, nos induz a acreditar que precisamos responder imediatamente, quando na verdade o verdadeiro poder está em adiar a resposta. A raiva é intensa no início, mas passageira. Se você não alimenta o fogo, ele se apaga. O silêncio nesses momentos é como um escudo invisível que protege daquilo que poderia destruir por dentro. Essa espera não significa passividade, mas disciplina. É a escolha consciente de não se tornar escravo dos próprios impulsos. Quem espera mostra a si mesmo que está no comando, que não é guiado por provocações externas nem pelo calor de emoções internas. A calma que nasce dessa postura é como um farol no meio da tempestade, firme, constante, imperturbável, iluminando mesmo quando tudo ao redor parece querer afundar. Há quem confunda essa atitude com fraqueza. Na verdade, é o contrário. Nada exige mais força do que se conter quando tudo dentro de você clama por reação imediata. Aquele que explode em segundos
mostra que está nas mãos de qualquer palavra ou gesto alheio. Aquele que respira e adia a resposta demonstra que governa a si mesmo. É por isso que o silêncio diante de ataques ou críticas pode ser mais devastador do que qualquer grito. O outro espera pela explosão, mas encontra uma muralha de serenidade. Isso não apenas desarma quem ataca, como revela uma força que não precisa ser exibida para ser sentida. Esse hábito de esperar antes de agir se constrói como qualquer outro, pela prática diária. A cada provocação, a cada situação desconfortável, você tem a chance de treinar. Não é sobre vencer o mundo, é sobre vencer o impulso dentro de si. Quando alguém lhe dirige palavras duras, permita que elas cheguem até você e fiquem suspensas por um instante, sem resposta. Nesse pequeno espaço de silêncio, você perceberá que a fúria perde intensidade, que a mente volta a enxergar com clareza e que a necessidade de reagir já não é tão forte quanto parecia. Com o tempo, essa espera se torna natural. Deixar de reagir imediatamente não exige esforço, porque vira parte do seu modo de ser. Você se torna alguém que pensa antes de falar, que age com frieza, em vez de se entregar ao calor da situação. Alguém que inspira respeito não pelo que diz, mas pelo que consegue deixar de dizer. E a diferença que isso faz na vida é enorme. Menos arrependimentos, menos desgaste, menos batalhas inúteis travadas contra quem não vale o esforço. Nunca reaja no calor do momento. Espere, respire. Deixe que a emoção passe como uma onda que quebra e se dissolve sozinha. Só então decida o que fazer. A espera pode parecer um detalhe, mas é nela que se escondem a sabedoria e a força que moldam um caráter inabalável. Quem consegue dominar esse instinto de resposta imediata já deu um dos maiores passos no caminho da calma, da frieza e da racionalidade. 2. Pratique a indiferença diante de críticas e elogios. Desde cedo, aprendemos a nos importar demais com o que dizem de nós. Um comentário negativo tem o poder de roubar nosso sono, e um elogio pode inflar nosso ego a ponto de acreditarmos que somos invencíveis. Mas ambos carregam um mesmo risco: nos afastar de quem realmente somos e nos colocar nas mãos da opinião alheia. O estoico entende que viver de acordo com críticas e elogios é viver em uma prisão invisível, onde cada palavra dita pelos outros se torna uma chave que abre ou fecha seu estado de espírito. Quando alguém nos critica, a primeira reação costuma ser defensiva. Queremos rebater, provar, justificar. Sentimos necessidade de limpar nossa imagem, como se uma única frase pudesse definir nossa identidade inteira. Só que, no fundo, críticas dizem mais sobre quem as emite do que sobre quem as recebe. Muitas vezes refletem inveja, frustração, mal-entendidos ou simplesmente a limitação de quem não consegue enxergar além da própria perspectiva. Se você absorve tudo isso como verdade absoluta, entrega a direção da sua vida a pessoas que, na maioria das vezes, não têm qualquer compromisso com a sua evolução. Da mesma forma, elogios podem parecer inofensivos, mas escondem armadilhas. Quando você condiciona sua motivação ao reconhecimento externo, vive como um barco que só se move quando recebe vento, e o vento nem sempre sopra. A falta de aplausos pode fazer você acreditar que não vale a pena continuar, que seu esforço não tem valor. A dependência do elogio é tão perigosa quanto o peso da crítica, porque em ambos os casos você se torna refém de algo que não controla. Praticar a indiferença não significa ignorar tudo de forma arrogante, mas aprender a filtrar. Significa ouvir sem se perder, observar sem absorver, reconhecer que a opinião dos outros não pode definir seu valor. O estoico busca se guiar por princípios internos, não por aplausos ou vaias. Ele entende que o verdadeiro julgamento vem da consciência tranquila, da certeza de ter feito o que é correto, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que muitos critiquem. Pense em quanta energia se perde tentando agradar a todos. Essa é uma corrida sem linha de chegada, porque sempre haverá quem encontre falhas, quem exija mais, quem critique apenas por prazer.
Viver para agradar é viver cansado. Já a indiferença consciente liberta. Você age conforme seus valores e não conforme o desejo momentâneo de agradar uma plateia invisível. E essa postura traz um tipo de paz que nenhum elogio consegue dar e que nenhuma crítica consegue tirar. Quando alguém lhe aplaudir, agradeça, mas não se deixe embriagar. Quando alguém lhe atacar, escute, mas não permita que o veneno se instale. Mantenha a mente no centro, firme como uma rocha diante da maré que sobe e desce. O mar pode bater, mas a rocha não depende das ondas para existir. Assim deve ser a sua mente, estável, sólida, imperturbável. E há um efeito poderoso nessa prática. Quem aprende a ser indiferente ganha respeito. As pessoas percebem que não conseguem manipular você com palavras, que sua autoestima não balança ao sabor de críticas ou elogios. Isso transmite força, porque mostra que sua identidade não está à venda. Você não se abala quando falam mal e também não se deslumbra quando falam bem. Essa constância é rara e exatamente por isso é admirada. Na prática, treinar essa postura exige consciência diária. Ao receber uma crítica, em vez de reagir, questione-se: isso tem fundamento real? Se sim, use como aprendizado. Se não, descarte como ruído. Ao receber um elogio, em vez de se perder em vaidade, lembre-se de que ele não muda quem você é, apenas reflete a percepção de alguém. A verdade não está no que dizem, mas no que você faz todos os dias, longe dos olhos dos outros. Críticas e elogios são inevitáveis, mas a forma como você os encara é escolha sua. Escolha não ser movido por eles. Escolha caminhar com firmeza, baseado naquilo que considera justo, correto e necessário. Quem vive assim descobre uma liberdade rara, a liberdade de ser exatamente quem é, sem precisar da validação alheia. Pratique a indiferença, não como frieza insensível, mas como sabedoria que protege, porque no fim, nem a crítica te diminui, nem o elogio te engrandece. O que te define são suas ações, seu caráter e sua capacidade de permanecer calmo, frio e racional quando o mundo tenta te arrastar para fora de si mesmo. 3. Transforme cada dificuldade em treino mental. A vida não pede permissão para colocar obstáculos no nosso caminho. Eles surgem de repente, mudam planos, testam paciência, desafiam limites. E enquanto muitos veem nesses momentos apenas motivos para reclamar, os estoicos enxergavam algo muito diferente: oportunidades de treinamento. Cada dificuldade era interpretada como um exercício para fortalecer a mente, como se o universo oferecesse provas constantes para que o indivíduo se tornasse mais resistente, mais lúcido, mais inabalável. Essa visão muda completamente a forma de encarar os problemas. Quando você entende que cada situação difícil pode ser usada como treino, o peso da adversidade diminui. Não significa que a dor desaparece ou que o incômodo deixa de existir, mas a interpretação muda. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Você começa a pensar: como posso me tornar mais forte a partir disso? Essa simples mudança de postura faz com que aquilo que parecia uma maldição se torne uma espécie de academia mental. Imagine como seria sua vida se cada frustração fosse recebida como um exercício. O atraso, em vez de gerar fúria, se tornaria um teste de paciência. A crítica, em vez de ferir, se tornaria treino para a autoconfiança. A perda, em vez de esmagar, se tornaria um convite para desenvolver resiliência. É nesse olhar que se encontra a sabedoria. Transformar o inevitável em aliado, em vez de lutar contra o que não pode ser mudado. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar a forma como reagimos a eles. É justamente nesse ponto que cada dificuldade se torna útil. Se o mundo fosse perfeito, sem falhas, sem dores, sem desafios, não haveria nada que nos obrigasse a crescer. A mente permaneceria frágil, sem resistência, incapaz de enfrentar tempestades reais. É o atrito que fortalece, é a pressão que molda, é a adversidade que ensina. É claro que essa postura não surge de forma natural.
O instinto humano é rejeitar o desconforto, é reclamar, é buscar o caminho mais fácil. Por isso, transformar dificuldades em treino é uma escolha consciente, um ato de disciplina. É olhar para o que incomoda e dizer: isso não vai me destruir, vai me moldar. A cada vez que você age assim, constrói um tipo de musculatura invisível, uma força silenciosa que ninguém tira. Quando uma situação desagradável surgir, não a encare como inimiga. Trate-a como um mestre rigoroso que, por mais severo que pareça, está lhe ensinando algo valioso. A fila demorada ensina a esperar. A discussão inevitável ensina a se calar. A perda inesperada ensina a lidar com o desapego. Nada disso é agradável, mas tudo isso pode ser útil se você tiver olhos para enxergar. E o efeito é cumulativo. Cada vez que você utiliza uma dificuldade como treino, fica mais preparado para a próxima. Sua mente começa a compreender que não há razão para desespero, porque já passou por outras tempestades e permaneceu de pé. Essa memória fortalece a confiança, cria uma sensação de estabilidade que não depende mais do que acontece ao redor. A grande questão é que muitos desperdiçam esse aprendizado porque estão ocupados demais reclamando. Reclamar é como girar em torno do problema sem nunca sair do lugar. Treinar é diferente. É avançar, é extrair algo do que parecia inútil, é transformar peso em combustível. Essa é a diferença entre alguém que sofre em vão e alguém que cresce a cada golpe da vida. Transformar dificuldades em treino mental é um ato de inteligência prática. Não é otimismo ingênuo, não é negar a realidade, mas aceitar que, já que não podemos impedir que os problemas venham, podemos pelo menos usá-los para algo maior. Essa mentalidade cria pessoas resilientes, calmas, racionais. Pessoas que não se dobram diante da primeira contrariedade, mas que encaram cada obstáculo como parte do caminho. E no fim, essa postura gera uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de não depender de circunstâncias ideais para viver bem. Quem treina na dificuldade aprende a viver em qualquer terreno. Onde outros se desesperam, você enxerga treino. Onde outros desmoronam, você se fortalece. Essa é a essência do estoicismo em ação. Usar a vida como academia e cada desafio como exercício que molda a mente para algo maior. 4. Aprenda a observar mais do que falar. Vivemos em um tempo em que todos querem falar, mas poucos querem observar. As redes sociais transformaram cada pessoa em uma espécie de emissor constante de opiniões, comentários e julgamentos. O resultado é um barulho ininterrupto, onde vozes se sobrepõem, mas poucas realmente dizem algo de valor. O estoico enxerga isso com clareza. Quem fala demais se perde em suas próprias palavras, enquanto quem observa aprende o que a maioria nunca percebe. Observar é mais do que olhar. É prestar atenção, é captar os detalhes que passam despercebidos para quem está ocupado demais tentando se impor. Ao entrar em uma sala, aquele que fala sem parar não percebe os gestos, as expressões, os silêncios. Já aquele que observa nota as intenções escondidas, as emoções não ditas, os movimentos sutis que revelam muito mais do que qualquer discurso. Essa habilidade silenciosa é uma forma de poder, porque fornece informações que permitem agir com sabedoria no momento certo. O impulso de falar vem muitas vezes do ego. Queremos ser ouvidos, queremos provar que sabemos, queremos deixar nossa marca. Só que, ao ceder sempre a esse impulso, perdemos o benefício da escuta e da contemplação. Quem observa mais do que fala, não sente necessidade de provar nada o tempo todo. Ele entende que a verdadeira força está em saber quando é hora de se calar e absorver, e quando é hora de se pronunciar. A observação traz vantagens em todas as áreas da vida. No trabalho, permite identificar oportunidades que outros ignoram. Nas relações, ajuda a compreender o que realmente move as pessoas, mesmo quando elas dizem o contrário. Em momentos de conflito, impede que você seja arrastado por provocações, porque ao observar,
Você enxerga o quadro completo antes de se precipitar em uma resposta. É como ter um mapa em mãos enquanto outros caminham às cegas. E essa prática não se limita às pessoas. Observar também significa estar atento ao mundo, ao tempo, às próprias reações internas. Aquele que observa percebe padrões, entende como pequenas escolhas geram grandes consequências, nota como cada emoção surge e desaparece dentro de si. Essa consciência transforma a forma de viver, porque tira você do modo automático e coloca no comando de si mesmo. Muitos acreditam que o silêncio é um sinal de fraqueza. Na realidade, é o contrário. O silêncio é uma demonstração de domínio. Ele incomoda porque mostra que você não é facilmente provocado, que não precisa se justificar a cada crítica, que não corre atrás de aprovação em cada frase. O silêncio de quem observa pesa mais do que a fala de quem se apressa em responder. Essa calma desconcerta, porque mostra que você não está jogando o mesmo jogo que os outros. Treinar a observação exige disciplina. É resistir à tentação de interromper. É controlar o impulso de sempre dar opinião. É deixar que os outros se revelem por completo antes de emitir qualquer julgamento. É também olhar para dentro e perceber como as emoções tentam nos empurrar para respostas rápidas. A cada vez que você escolhe observar em vez de falar, está fortalecendo sua paciência, sua clareza e sua inteligência prática. No longo prazo, esse hábito constrói uma reputação. As pessoas começam a perceber que suas palavras não são jogadas ao vento, mas que quando você fala, há peso, há substância. Isso porque foram maturadas em silêncio, foram pensadas enquanto você observava. Quem fala menos, mas fala com precisão, tem muito mais impacto do que quem nunca se cala. O mundo é cheio de ruído, mas aquele que observa se torna capaz de ouvir o que está escondido por trás do barulho. E essa capacidade é rara, porque exige humildade para não querer sempre ser o centro da atenção. Exige coragem para não precisar provar nada a cada instante. Exige paciência para permitir que a verdade se revele sozinha. Aprender a observar mais do que falar é se tornar diferente em um mundo de vozes ansiosas. É adquirir um tipo de sabedoria silenciosa que dá vantagem em qualquer terreno. Quem fala sem parar se esgota. Quem observa acumula força. E no momento certo, quando escolhe falar, suas palavras carregam o peso de quem soube esperar, ouvir e entender antes de agir. 5. Domine seus impulsos antes que eles dominem você. Dentro de cada um de nós, existe uma força silenciosa que pode tanto construir quanto destruir. O impulso. Ele é aquela faísca que surge antes da razão, aquele desejo repentino de responder, de atacar, de se defender, de buscar prazer imediato sem pensar nas consequências. Os estoicos compreendiam que a vida de um homem livre depende de uma única habilidade: dominar seus impulsos. Porque se você não os controla, eles passam a controlar cada decisão, cada reação, cada aspecto da sua existência. O impulso é rápido, intenso e por isso sedutor. Ele oferece uma sensação de alívio imediato, como quando você responde uma ofensa com outra, como quando se entrega a um vício, como quando compra algo só para satisfazer uma ansiedade passageira. Só que, logo depois, vem o vazio. E o vazio é sempre maior do que o prazer momentâneo. É nesse ciclo que muitos se perdem. Vivem correndo atrás de estímulos, mas nunca encontram direção. Dominar os impulsos não significa eliminá-los, porque eles fazem parte da natureza humana. Significa aprender a reconhecê-los e escolher se vale a pena ou não segui-los. É colocar a razão na frente da emoção, é assumir o comando do navio em vez de deixar que ele seja levado por qualquer onda. Essa é a verdadeira liberdade. Não estar nas mãos de forças internas que querem decidir por você. Os impulsos mais comuns são os da raiva, do desejo e do medo. A raiva nos empurra a dizer coisas das quais nos arrependemos. O desejo nos arrasta para prazeres que depois se transformam em culpa. O medo nos paralisa diante de oportunidades que poderiam mudar nossa vida.
Cada um deles tem força suficiente para definir destinos inteiros se não forem controlados. Pense em quantos relacionamentos se destruíram em minutos de raiva, em quantas carreiras foram arruinadas por escolhas feitas no calor do desejo, em quantas vidas ficaram estagnadas por causa de decisões que nunca foram tomadas devido ao medo. Dominar esses impulsos exige treino constante. A raiva, por exemplo, não pode ser vencida com mais raiva, mas com distância. Quando você se afasta antes de reagir, percebe que a intensidade diminui. O desejo não pode ser vencido com indulgência, mas com consciência. A clareza de que um prazer passageiro não pode custar sua paz duradoura. E o medo não pode ser vencido negando-o, mas encarando-o com passos firmes, ainda que pequenos. Esse treino não acontece de um dia para o outro. É como fortalecer um músculo. Cada vez que você resiste a um impulso, você se torna mais forte. Cada vez que cede, você o alimenta. O corpo aprende pelo hábito e a mente também. A cada escolha, você está moldando quem será amanhã. Alguém que manda em si mesmo ou alguém que é escravo dos próprios instintos. Os estoicos sabiam que a diferença entre um sábio e um tolo não estava nas circunstâncias externas, mas na forma como reagiam internamente. O sábio é capaz de olhar para dentro, perceber a onda que se forma e decidir não se jogar nela. O tolo se atira sem pensar e depois reclama das consequências. Essa diferença cria destinos completamente opostos. E há um ponto importante. Dominar os impulsos não significa viver uma vida fria, sem emoção, mas viver uma vida equilibrada. A raiva pode ser transformada em energia para agir com firmeza. O desejo pode ser canalizado para objetivos maiores. O medo pode ser usado como alerta para se preparar melhor. Nada disso precisa ser negado, mas sim colocado no seu devido lugar. O problema não está em sentir, mas em deixar que o sentir decida por você. Quando você consegue dominar seus impulsos, transmite uma força silenciosa que todos percebem. As pessoas notam que você não se descontrola com facilidade, que não cai em armadilhas óbvias, que não se deixa levar por prazeres momentâneos. Isso gera respeito, porque mostra que você é dono de si. E ser dono de si é o maior poder que alguém pode ter. No fim, o que separa aqueles que constroem uma vida sólida daqueles que vivem em ruínas é essa habilidade simples e, ao mesmo tempo, rara, controlar o impulso. Porque os problemas externos são muitos, mas nenhum é tão perigoso quanto a incapacidade de controlar a si mesmo. Domine seus impulsos antes que eles dominem você, e verá que a verdadeira força não está no que o mundo pode te oferecer, mas no que você é capaz de negar. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 6. Use a lógica antes de qualquer decisão emocional. Grande parte dos erros que cometemos não vem de falta de conhecimento, mas da pressa em decidir movidos pela emoção. A raiva, o medo, a ansiedade ou mesmo a euforia podem nos empurrar a escolhas que, mais tarde, revelam-se desastrosas. É por isso que os estoicos insistiam na importância de colocar a lógica sempre à frente da emoção. Porque a emoção é momentânea, passageira, enquanto a decisão que nasce dela pode marcar a vida inteira. Quando alguém se deixa guiar pela emoção, é como caminhar em meio à neblina. A visão fica turva, os detalhes desaparecem e qualquer caminho parece o certo. Só que, ao avançar sem clareza, o risco de cair em buracos aumenta. Já a lógica funciona como uma luz que atravessa a neblina,
permitindo ver além do que o calor do momento mostra. Ela não elimina a dificuldade da escolha, mas oferece os elementos necessários para que a decisão seja firme e consciente. Um dos grandes segredos da lógica é que ela cria distância. Ao analisar uma situação racionalmente, você se afasta o suficiente para não ser arrastado pela tempestade emocional. É como se a razão fosse um terreno elevado onde é possível observar o que acontece lá embaixo sem se molhar na chuva. Esse afastamento permite avaliar os prós e contras, pensar nas consequências e medir o impacto real daquilo que parece urgente, mas muitas vezes não é. A lógica exige perguntas. Antes de agir, questione-se: isso é realmente necessário? Quais as consequências daqui a um mês ou daqui a um ano? Essa decisão me aproxima ou me afasta do que considero essencial? Ao colocar a mente para trabalhar com questões objetivas, você enfraquece o domínio da emoção, que quer resposta imediata, mas raramente oferece clareza. A vida cotidiana está cheia de armadilhas que exploram nossas emoções. Publicidade, redes sociais, relações superficiais. Todos sabem que, se conseguirem despertar emoção, têm mais chances de influenciar sua decisão. Comprar por impulso, discutir por orgulho, desistir por medo. Cada um desses movimentos nasce de uma emoção que não foi filtrada pela lógica. É como entregar o volante da sua vida a um motorista inexperiente. Ele pode até te levar a algum lugar, mas dificilmente será o destino certo. Os estoicos praticavam constantemente o exercício de antecipar cenários, não para viverem preocupados, mas para não serem pegos de surpresa pelo impacto emocional. Eles se preparavam mentalmente para perdas, críticas, dificuldades. Assim, quando algo acontecia, a lógica já estava à frente, pronta para guiar a reação. Isso os tornava menos vulneráveis às armadilhas da emoção, porque a mente já havia treinado antes. E é importante perceber que usar a lógica não significa negar a emoção. Emoções fazem parte de quem somos, mas não podem ser soberanas. A lógica não elimina o sentir, apenas coloca cada sentimento no lugar certo, impedindo que ele seja maior do que deveria. A raiva pode indicar que algo precisa ser corrigido. O medo pode alertar para riscos. A euforia pode mostrar que existe uma oportunidade. Mas todos esses sinais precisam ser filtrados pela razão antes de se tornarem ação. Treinar esse hábito exige paciência. No início, você pode perceber que continua decidindo no calor do momento, mas pouco a pouco a consciência cresce. Cada vez que você consegue esperar antes de agir, cada vez que faz uma análise em vez de ceder à primeira emoção, você reforça a musculatura racional. E como qualquer treino, quanto mais repete, mais natural se torna. Uma mente lógica transmite confiança. Pessoas que decidem com calma, que não se apressam em responder, que analisam antes de falar, passam a imagem de firmeza. Essa postura inspira respeito porque mostra que você não é facilmente manipulado, não é conduzido pelo ambiente, mas conduz a si mesmo. É assim que a lógica se transforma em poder, não apenas interno, mas visível para quem está ao redor. Usar a lógica antes da emoção é escolher a clareza em vez da pressa, a firmeza em vez da instabilidade, a razão em vez da impulsividade. Quem aprende a fazer isso não se torna frio ou distante, mas se torna sábio, porque a sabedoria não é ausência de sentimento, é a capacidade de sentir e, ainda assim, escolher com consciência. No fim, cada decisão que você toma constrói ou destrói o caminho que trilha. Colocar a lógica na frente das emoções não é apenas uma técnica, mas um estilo de vida. É a escolha de viver guiado pela razão, de ser dono de si, de não entregar seu destino às tempestades momentâneas do coração. Essa é uma das maiores provas de força. Agir com calma, frio e racionalidade, mesmo quando tudo dentro de você pede urgência. 7. Reduza expectativas sobre os outros. Grande parte das frustrações humanas nasce de um mesmo erro: esperar demais das pessoas. Criamos em nossa mente uma versão ideal de como o outro deveria agir, falar, se comportar,
E quando a realidade não corresponde à fantasia, sentimos decepção, mágoa, até raiva. Mas a verdade é simples. Não é o comportamento dos outros que nos fere, é a distância entre o que imaginávamos e o que recebemos. Os estoicos compreendiam isso e por isso treinavam constantemente a reduzir expectativas, não como um gesto de frieza, mas como uma estratégia de liberdade. Quando você entra em qualquer relação esperando perfeição, já está condenado a se decepcionar. As pessoas erram, falham, esquecem, mudam de humor, seguem interesses próprios. Não porque sejam más, mas porque são humanas. Se você constrói expectativas irreais, coloca sobre elas um peso que ninguém pode carregar. É como exigir que um rio corra sempre do mesmo jeito. Haverá dias de cheia e dias de seca. O fluxo muda, mas ainda assim continua sendo um rio. O problema está em esperar constância onde não há. Ao reduzir expectativas, você não elimina a convivência, apenas tira dela o peso desnecessário. Em vez de acreditar que todos vão sempre agir com justiça, você se prepara para a injustiça. Em vez de achar que todos vão ser leais, você entende que a lealdade verdadeira é rara. Isso não o torna amargo, pelo contrário, o torna realista. E quem é realista sofre menos, porque já não se surpreende com aquilo que é previsível. Essa postura muda a forma como lidamos com críticas, ingratidões e falhas. Se você espera que todos reconheçam seus esforços, ficará frustrado quando não receber aplausos. Se você entende que o reconhecimento não é obrigação de ninguém, mas um acaso, cada elogio recebido será um bônus, não uma dívida. Do mesmo modo, se espera perfeição em amizades, relacionamentos ou parcerias, viverá decepcionado. Mas se entende que cada um carrega limites e contradições, será capaz de valorizar o que há de bom sem se ferir tanto com o que falta. Os estoicos repetiam que não podemos controlar os outros, apenas a nós mesmos, e isso inclui controlar o que esperamos deles. Ao reduzir expectativas, você não coloca sua paz nas mãos de terceiros. Aprende a agir por convicção, não por retorno. Faz o bem porque é o que acredita ser certo, não porque deseja reconhecimento. Age com justiça porque é seu princípio, não porque espera gratidão. Dessa forma, as atitudes externas deixam de ter poder sobre seu equilíbrio interno. É claro que viver sem expectativas não significa aceitar abusos ou se conformar com qualquer coisa. Não se trata de abrir mão de padrões, mas de entender que ninguém está aqui para corresponder sempre ao seu ideal. Você pode escolher as pessoas com quem se relaciona. Pode afastar quem constantemente ultrapassa seus limites, mas não pode transformar alguém em algo que ele não é. O estoico compreende essa diferença e, por isso, sofre menos com as falhas inevitáveis da humanidade. Reduzir expectativas também fortalece os vínculos, porque quando você não cobra perfeição, permite que o outro seja quem realmente é, e isso abre espaço para relações mais autênticas, sem a máscara da obrigação. As pessoas sentem quando não precisam provar nada o tempo todo, e isso as aproxima. Um vínculo que nasce da aceitação é muito mais sólido do que aquele que se sustenta em exigências irreais. No fundo, a expectativa excessiva é um reflexo do nosso desejo de controle. Queremos moldar o comportamento alheio porque acreditamos que assim viveremos em segurança. Só que o controle sobre os outros é uma ilusão, e quanto mais tentamos mantê-la, mais sofremos. Libertar-se dessa ilusão é libertar-se de um fardo pesado. É compreender que sua energia deve ser investida em si mesmo, no que está sob seu domínio, e não em cobranças que só geram frustração. Quando você reduz expectativas, não se torna frio ou indiferente, torna-se livre. Livre para agir sem esperar retorno, livre para ajudar sem exigir gratidão, livre para se relacionar sem transformar o outro em fonte de decepção constante. Essa liberdade é a chave para a calma, porque tira das mãos alheias o poder de definir seu humor, sua alegria ou sua paz. Reduzir expectativas sobre os outros não é desistir das pessoas, é apenas enxergá-las como realmente são, falhas, limitadas, humanas. E quando você entende isso, a vida se torna mais leve.
Você para de se ferir por esperar demais e passa a se surpreender positivamente quando alguém oferece mais do que o básico. Essa simples mudança transforma frustrações em gratidão e decepções em aceitação. 8. Aceite que o mundo é instável e imprevisível. Olhe ao redor. Nada permanece igual por muito tempo. O céu claro da manhã pode ser tomado por nuvens densas ao meio-dia. O mar tranquilo pode se transformar em ondas violentas em questão de minutos. A árvore que parecia firme pode ser arrancada por um vento que ninguém esperava. O mundo é feito de mudanças constantes, e ainda assim, muitos de nós insistem em viver como se fosse possível garantir estabilidade absoluta. A instabilidade não é um acidente, é a regra. Basta lembrar quantas coisas em sua vida aconteceram sem aviso. Um telefonema que muda o rumo do dia, uma notícia que altera completamente seus planos, uma perda inesperada, uma oportunidade que surge quando menos se espera. Tudo isso mostra que o terreno sobre o qual caminhamos nunca é totalmente sólido. Mas em vez de aceitar essa realidade, preferimos acreditar em uma ilusão de controle, e é dessa ilusão que nasce a maior parte do sofrimento humano. Os estoicos não se enganavam. Eles sabiam que não é possível prever tudo, muito menos impedir que o inesperado aconteça. Por isso, em vez de lutar contra a natureza instável da vida, eles se preparavam para abraçá-la. A aceitação não significa resignação passiva, mas inteligência prática. Quem aceita que o mundo é imprevisível, deixa de desperdiçar energia tentando segurar aquilo que não pode ser segurado e passa a focar no que realmente está ao seu alcance, sua própria postura diante das mudanças. Quando você entende isso, algo dentro de você se transforma. As decepções perdem força, porque já não há a expectativa infantil de que tudo caminhará exatamente como planejado. As perdas continuam doendo, mas deixam de ser vistas como injustiças pessoais. O inesperado deixa de ser um inimigo e passa a ser parte integrante da vida. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas a torna suportável, porque agora ela faz sentido dentro do fluxo natural das coisas. A instabilidade do mundo é também a fonte de sua beleza. Se tudo fosse fixo, não haveria espaço para surpresas, para novos encontros, para transformações. O mesmo mar que pode trazer tempestades também oferece calmarias inesquecíveis. A mesma vida que nos coloca diante de dificuldades inesperadas também nos presenteia com oportunidades que jamais imaginaríamos. Aceitar o imprevisível não é se preparar apenas para o pior. É também estar aberto para o melhor que ainda não aconteceu. A resistência a essa verdade gera ansiedade. Vivemos em constante tensão porque queremos que tudo siga o roteiro escrito em nossa mente. Mas a vida não lê esse roteiro. Ela segue seus próprios ciclos, que não pedem permissão nem opinião. E quanto mais cedo aceitamos isso, mais cedo encontramos a calma que não depende de circunstâncias ideais. Aceitar a instabilidade não é se conformar, mas se fortalecer. É como um navegante que não espera o mar parar de se mover para atravessar. Ele aprende a usar os ventos, a se adaptar às ondas, a guiar o barco mesmo em meio à imprevisibilidade. A vida exige de nós a mesma sabedoria. Não controlar o mar, mas aprender a navegar nele. Há uma liberdade profunda em viver assim. Quando você aceita que o mundo é instável, não se desespera diante das mudanças. Ao contrário, já espera por elas. Está sempre preparado para ajustar as velas, para refazer o caminho, para lidar com o imprevisto com calma e clareza. Essa postura o torna menos vulnerável ao choque e mais aberto à vida como ela realmente é. No fundo, tudo o que temos é a consciência de que o agora é passageiro. Nem a dor dura para sempre, nem a alegria se mantém inalterada. Essa percepção pode assustar, mas também pode trazer serenidade. Porque se tudo passa, então os sofrimentos também não são eternos. E se tudo muda, então sempre haverá espaço para recomeços. Aceitar que o mundo é instável e imprevisível é escolher viver em harmonia com a realidade. É abandonar a luta contra aquilo que nunca poderá ser controlado.
É perceber que a vida não precisa seguir nossos planos para ser valiosa. E quando você aprende a se mover nesse fluxo, não importa o que aconteça, você permanece firme, porque não depende da estabilidade do mundo para ter estabilidade dentro de si. 9. Entenda que a raiva nunca traz resultados duradouros. A raiva é uma das emoções mais intensas que podemos sentir. Ela chega de repente, queima por dentro, dá a sensação de força, como se fosse um combustível capaz de mover montanhas. No entanto, essa chama que parece poderosa é, na verdade, destrutiva. Ela não constrói, não sustenta, não gera frutos de longo prazo. A raiva pode até vencer batalhas pequenas, mas nunca conquista vitórias verdadeiras. É por isso que os estoicos ensinavam a desconfiar desse impulso, porque ele sempre cobra um preço mais alto do que aparenta no início. Quando alguém age tomado pela raiva, pode até parecer firme, decidido, intenso, mas esse tipo de ação é instável, porque nasce de um coração descontrolado. O que é feito sob o domínio da fúria não tem clareza, não tem cálculo, não tem sabedoria. É como atacar no escuro. Você até acerta alguma coisa, mas dificilmente o alvo certo. Quantas pessoas perderam amizades, destruíram relacionamentos ou perderam oportunidades apenas porque não conseguiram controlar a raiva em um instante decisivo? A raiva não enxerga longe. Ela olha apenas para o agora. Quer o alívio imediato, quer o desabafo, quer a vingança. Mas, quando a poeira baixa, o que sobra quase sempre é arrependimento. A palavra dita não volta, o gesto impensado não se desfaz. E aquilo que parecia um momento de vitória se transforma em lembrança amarga, que corrói por dentro. O estoico entende que a raiva é uma forma de escravidão. Porque quem se deixa dominar por ela não decide nada, apenas obedece ao impulso do momento. O inimigo externo deixa de ser o problema. O verdadeiro inimigo passa a ser a falta de controle interno. É como entregar o comando da sua vida ao acaso, permitindo que qualquer provocação seja capaz de dirigir suas atitudes. E viver assim é viver vulnerável, sempre à mercê do outro. Existe quem diga que a raiva pode ser usada como combustível para conquistas. Mas esse combustível é instável e por isso não dura. O que é construído sob a energia da raiva raramente se mantém de pé, porque nasce de um desequilíbrio. É diferente da disciplina, da clareza ou da determinação. Essas sim constroem coisas que permanecem. A raiva apenas desgasta, cansa e enfraquece ao longo do tempo. Controlar a raiva não significa fingir que ela não existe. Todos a sentimos em algum momento, porque faz parte da nossa natureza. Mas sentir não é o mesmo que obedecer. É possível reconhecer a raiva sem permitir que ela se torne ação. É possível respirar fundo, esperar, observar e só depois decidir. Esse espaço entre sentir e agir é onde a razão entra em cena e é nele que a verdadeira força se manifesta. A calma diante da provocação não é sinal de fraqueza, mas de domínio. Qualquer um pode explodir, mas poucos conseguem permanecer serenos quando são desafiados. É essa serenidade que impressiona, que desarma, que mostra poder. Porque a raiva pode até fazer barulho, mas a calma carrega autoridade. E a autoridade construída no silêncio permanece quando o grito já se apagou. A raiva nunca traz resultados duradouros, porque tudo o que nasce dela é instável. Relacionamentos que se sustentam pela explosão acabam quebrados. Decisões tomadas no calor da fúria acabam custando caro. Conquistas alcançadas pelo ódio acabam perdendo sentido. O que permanece de pé é o que nasce da clareza, do raciocínio, da disciplina. O resto é só chama passageira. Por isso, quando a raiva bater à porta, use-a como sinal de alerta, não como guia. Ela pode mostrar que algo precisa ser ajustado, mas não deve decidir por você. Respire, se afaste, espere o tempo necessário para que a chama perca força. Só então escolha o caminho que realmente constrói. Essa postura não elimina o conflito, mas garante que você saia dele sem perder a si mesmo.
O que define os fortes não é a ausência de raiva, mas a capacidade de não serem escravos dela. O mundo sempre vai provocar, cutucar, desafiar. Mas só aqueles que aprendem a manter a calma, mesmo quando o fogo da raiva arde, conseguem edificar algo sólido, porque a verdadeira força não é gritar mais alto, nem reagir mais rápido. A verdadeira força é permanecer calmo, frio e racional quando tudo ao redor tenta arrancar isso de você. 10. Haja com calma mesmo quando tudo explode ao redor. Existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Notícias ruins chegam juntas, responsabilidades se acumulam, problemas se cruzam como ondas que batem de todos os lados. Nessas horas, o instinto natural da maioria é entrar em desespero, correr de um lado para o outro sem clareza, reagir mais pelo pânico do que pela razão. Mas é justamente aí que se revela quem realmente está no controle de si. Não é difícil parecer calmo quando tudo vai bem. A verdadeira prova é manter a calma quando tudo explode ao redor. A mente humana, quando tomada pelo caos externo, tende a refletir esse mesmo caos por dentro. É como um lago que, ao ser atingido por pedras, se enche de ondas e perde a transparência. Só que a calma não nasce de esperar que ninguém jogue pedras, nasce da capacidade de manter a clareza, mesmo quando a superfície é perturbada. O estoico entendia que a serenidade não depende de circunstâncias ideais, mas de disciplina interior. Manter-se calmo em meio à confusão não é um gesto passivo, mas uma forma de ação consciente. A pressa em agir sem pensar gera ainda mais erros, cria problemas adicionais e multiplica o peso do que já era difícil. A calma, ao contrário, organiza a mente, devolve o foco, permite enxergar o que realmente importa. Ela é como o comandante que não perde a compostura em meio a uma batalha. Sua tranquilidade orienta as tropas, mesmo quando o inimigo parece esmagador. A calma não nega o problema. Ela reconhece a gravidade, mas não se deixa paralisar por ela. Ao manter o controle interno, você ganha uma vantagem decisiva. Consegue enxergar o que os outros não veem. Enquanto todos se deixam dominar pelo medo ou pela raiva, sua postura tranquila abre espaço para soluções que não surgem em meio ao tumulto. É nesse contraste que nasce a verdadeira força, não ser carregado pela maré de emoções coletivas, mas se tornar um ponto fixo em meio à tempestade. E não é preciso olhar muito longe para perceber o poder disso. Quantas vezes uma situação complicada foi resolvida porque alguém manteve a calma enquanto todos ao redor se desesperavam? Quantos acidentes foram evitados porque uma única pessoa não cedeu ao pânico? A tranquilidade é contagiosa da mesma forma que o medo é. Quando você permanece firme, dá aos outros a chance de também se estabilizarem. A calma se torna um farol que guia não só você, mas todos que estão ao redor. Treinar essa postura exige prática constante. Não espere o grande caos para aprender a se acalmar. Comece nas pequenas situações. O atraso no trânsito, a fila demorada, o comentário atravessado. Cada um desses momentos pode ser um exercício de serenidade. Se você aprende a manter o controle nas pequenas explosões do dia a dia, estará preparado para as grandes explosões inevitáveis da vida. É assim que o músculo da calma se fortalece, um treino silencioso e repetido. É importante lembrar que calma não é frieza insensível. Não significa não sentir nada, nem se afastar do mundo. Significa sentir, mas não permitir que o sentir decida por você. É manter o coração sob controle da mente e não o contrário. É transformar a emoção em informação e não em comando. Essa é a diferença entre quem age com sabedoria e quem reage sem pensar. Quem consegue manter a calma em meio ao caos conquista algo raro: confiança. As pessoas passam a ver em você alguém em quem podem se apoiar, alguém que não cede ao desespero, alguém que transmite segurança. Isso gera respeito, porque mostra que sua estabilidade não depende das circunstâncias, mas da força interior que você construiu. A vida sempre terá momentos de explosão. Você não pode evitar todas as crises,
mas pode escolher como atravessá-las. A maioria se deixa arrastar pelo pânico, mas alguns poucos decidem agir com calma, e são esses que saem mais fortes, mais lúcidos, mais preparados. Porque quando tudo explode ao redor, a calma não é apenas uma virtude, é a sua maior arma. 11. Lembre-se sempre, a sua paz vale mais que qualquer discussão. Poucas coisas consomem mais energia do que se perder em discussões sem propósito. É fácil cair na armadilha. Alguém provoca, você responde. A troca de palavras se intensifica e, quando percebe, horas foram gastas tentando provar um ponto que, na prática, não mudou nada. Você sai cansado, irritado, com a mente pesada. O que se ganha em troca? Nada. Esse é o motivo pelo qual os estoicos repetiam com tanta clareza: a sua paz vale mais do que qualquer discussão. Discutir por impulso é entregar aquilo que você tem de mais valioso, o equilíbrio interior, em troca de uma vitória ilusória. Porque mesmo quando você vence uma discussão, o desgaste continua. A outra pessoa raramente muda de opinião e o ressentimento permanece no ar. É como brigar em cima de uma ponte frágil. Mesmo que você ganhe, ambos correm o risco de cair. A paz, ao contrário, é sólida. Quando você escolhe preservar sua calma em vez de se perder em argumentos intermináveis, mantém intacta a sua energia, sua clareza e sua capacidade de seguir adiante. Isso não significa fugir de conversas sérias ou evitar posicionamentos firmes, mas compreender a diferença entre uma troca construtiva e uma batalha de egos. A primeira constrói, a segunda apenas destrói. Há uma ilusão comum que nos leva a discutir: a ideia de que precisamos ter a última palavra. O ego não suporta parecer errado, não suporta ceder. Mas na prática, a última palavra raramente tem valor. Muitas vezes, ceder o silêncio é a maior demonstração de força, porque mostra que você não precisa provar nada. A sua verdade não depende de aprovação externa para existir. Os estoicos valorizavam o silêncio justamente porque entendiam que a paz interna não pode ser negociada. Eles sabiam que a opinião dos outros é instável, que cada pessoa enxerga o mundo a partir de suas próprias limitações. Se você se dispõe a rebater cada comentário, cada crítica, cada provocação, passará a vida inteira girando em torno do que os outros pensam. E o preço disso é perder a si mesmo. Preservar a paz não significa ser indiferente ou passivo. Significa escolher com inteligência as batalhas que merecem sua energia. Há momentos em que falar é necessário, quando está em jogo um princípio ou um valor inegociável. Mas a maioria das discussões não tem esse peso. São brigas por orgulho, divergências sem importância, disputas que não acrescentam nada. Nessas horas, a escolha mais sábia é se calar e seguir. Essa atitude exige coragem, porque o silêncio diante de uma provocação pode ser mal interpretado como fraqueza. Mas quem enxerga além sabe, não existe maior demonstração de poder do que manter-se calmo quando o mundo tenta te arrastar para o caos. A serenidade nesses momentos é como um escudo invisível que protege sua mente. Ela incomoda quem esperava sua explosão porque mostra que você não é manipulado, que não dança ao som da provocação. Com o tempo, essa postura se torna um hábito. Você aprende a identificar rapidamente quando uma conversa está se transformando em discussão inútil. Aprende a recuar antes que a raiva tome conta, a guardar suas palavras para momentos em que realmente terão impacto. E pouco a pouco, percebe que sua vida se torna mais leve, porque já não desperdiça energia em batalhas que nunca levam a lugar algum. E há um efeito ainda maior. Quando você protege sua paz, começa a inspirar os outros a fazer o mesmo. Pessoas ao seu redor percebem que não precisam viver na defensiva, que não precisam entrar em toda a briga, que não precisam provar nada o tempo todo. Sua calma se torna exemplo silencioso, mostrando que é possível viver de forma diferente. Tudo se resume a uma escolha simples: gastar sua energia tentando convencer os outros ou investir essa mesma energia em se tornar mais forte, mais sábio, mais calmo. A primeira opção leva ao desgaste, a segunda leva ao crescimento.
Quando você entende que sua paz é mais valiosa do que qualquer discussão, descobre um tipo de poder que ninguém pode tirar: o poder de permanecer inteiro, mesmo quando todos ao redor se fragmentam em palavras. 12. Tenha regras internas mais fortes que a opinião dos outros. Desde cedo somos ensinados a buscar aprovação, primeiro dos pais, depois dos professores, mais tarde dos amigos, colegas de trabalho e hoje de uma plateia invisível nas redes sociais. Vivemos cercados por opiniões que tentam moldar quem devemos ser, como devemos agir, o que devemos desejar. O problema é que quando você se guia apenas pela voz dos outros, nunca encontra firmeza. Você se torna como um barco à deriva, sempre mudando de direção conforme o vento do julgamento sopra. É por isso que os estoicos defendiam com tanta força a criação de regras internas, princípios tão sólidos que nenhuma opinião externa é capaz de abalá-los. As opiniões mudam de acordo com o interesse, o humor e até mesmo a ignorância de quem as emite. Hoje você pode ser elogiado, amanhã criticado, sem que nada essencial em você tenha mudado. Se sua identidade depende desses altos e baixos, viverá preso a uma montanha-russa emocional, sempre ansioso pelo próximo aplauso, sempre temeroso pela próxima crítica. Esse ciclo desgasta e enfraquece porque entrega o controle da sua vida nas mãos de terceiros. Ter regras internas é o oposto disso. Significa definir claramente quais valores vão guiar suas escolhas, independentemente de quem esteja olhando ou julgando. Significa agir de acordo com a própria consciência, não com a expectativa alheia. Essa postura cria uma espécie de armadura invisível. Você pode até ouvir as vozes externas, mas elas já não decidem por você. E aqui está a chave. Não se trata de ignorar totalmente os outros. Conselhos podem ser úteis, críticas podem revelar pontos cegos, elogios podem motivar. Mas nada disso pode se tornar maior do que a sua bússola interna. Quando a opinião externa contradiz aquilo que você sabe ser certo, sua regra interna deve prevalecer. Caso contrário, você se perde em um labirinto sem saída, tentando agradar a todos e falhando com aquilo que é mais importante: a fidelidade a si mesmo. As regras internas não surgem do nada. Elas precisam ser construídas, testadas, ajustadas. Nascem da reflexão sobre o que realmente importa, sobre os princípios que você não está disposto a negociar. Para o estoico, esses princípios giravam em torno da virtude, da disciplina, da razão. Para você, podem assumir diferentes formas, mas devem sempre ter como base algo que não dependa de aplausos ou críticas para ter valor. Ter regras internas mais fortes que a opinião dos outros também é uma forma de liberdade. Porque quando você sabe claramente o que deve fazer, já não perde tempo tentando adivinhar o que os outros vão pensar. Essa clareza reduz a ansiedade, aumenta a confiança e fortalece o caráter. Você passa a viver com menos medo de julgamento, porque entende que nenhum julgamento externo é mais importante do que o interno. Pense em como isso muda as pequenas decisões do dia a dia. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que diriam? Quantas vezes já gastou energia tentando se justificar para pessoas que, no fundo, não têm qualquer compromisso com a sua vida? Quando suas regras internas são firmes, esse medo desaparece. Você age, fala e escolhe com firmeza, porque sabe que está de acordo com aquilo que acredita. E esse tipo de postura gera respeito. Pode ser que, no início, incomode quem está acostumado a manipular com opiniões e julgamentos. Mas, com o tempo, a consistência vence. As pessoas percebem que você não se curva facilmente, que sua palavra não muda conforme a plateia, que sua identidade não está à venda. Essa constância é rara em um mundo onde todos querem aprovação, e é exatamente por isso que inspira. Claro, essa firmeza tem um custo. Nem todos vão gostar. Alguns vão se afastar, porque não conseguem lidar com quem não é controlado por elogios ou críticas. Mas esse afastamento, longe de ser uma perda, é uma libertação. Porque aqueles que ficam são justamente os que respeitam sua autenticidade. E é melhor caminhar com poucos que reconhecem quem você é de verdade do que com muitos que só aceitam uma versão moldada para agradar.
A vida sempre nos coloca diante de uma escolha: viver de acordo com nossas próprias regras ou viver reféns da opinião dos outros. A primeira opção exige coragem, disciplina e clareza. A segunda traz apenas instabilidade e desgaste. Os estoicos escolheram o primeiro caminho, e é esse que você também pode escolher. Porque quando suas regras internas são mais fortes do que qualquer julgamento externo, ninguém tem o poder de tirar sua paz, sua firmeza e sua razão. No fim, a vida não exige que você seja perfeito, mas que você seja constante. Cada lição que você ouviu hoje não é uma teoria distante, é um convite para agir diferente já a partir de agora. A cada provocação, a cada desafio, a cada obstáculo, você terá a chance de escolher: entregar-se ao impulso ou caminhar firme, calmo, frio e racional. É nesse segundo caminho que nasce a verdadeira força. Se esse vídeo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem também precisa aprender a não se abalar diante da vida. E se você chegou até aqui comigo, quero ver você comentando: eu fiquei até o final. Isso mostra que você é diferente, que está disposto a se tornar mais forte e inabalável. A jornada é longa, mas lembre-se, cada passo que você dá em direção ao autocontrole é uma vitória silenciosa.